E aí pessoal, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico. E nesse vídeo eu vou listar 6 motivos pelos quais eu acho que o Bitcoin vai ter um ótimo 2021. Não sei se melhor do que 2020, porque foi uma subida acima de 500%, mas eu acho que com potencial para ser muito bom, né? Talvez com valorizações aí de 3 dígitos. E por que eu penso isso? E não tô pensando isso sozinho, tirando da minha cabeça. Isso é meio que uma opinião daqueles que acompanham esse ativo, que gostam mais dessa parte de ativos que são escassos, né? Podem ser tidos como reserva de valor. Então, o primeiro ponto é que a gente viu um crescimento muito grande da demanda por bitcoins. Antigamente, você via quem falava de bitcoin, aquele cara que era meio à margem, né, do mundo dos investimentos. Os grandes gestores não falavam desse assunto, até ridicularizavam quem falava, chamavam bitcoin de uma mania. E agora, esse pessoal está começando a ter uma outra visão sobre esse ativo. Então, vários gestores grandes, né, o Paul Tudor Jones já colocou bitcoin para dentro do seu fundo e falou que, na opinião dele, era um dos cavalos mais rápidos, né, no ano passado. Você tem o James Harry Simons, que falou que já estava operando com criptomoedas. Você tem empresas muito grandes como a MicroStrategy nos Estados Unidos. Vamos falar assim que para o padrão americano nem são tão grandes assim, mas pensando no valuation em dólar, elas não são insignificantes. Que pegou o dinheiro do seu caixa e comprou Bitcoin, depois fez uma oferta para conseguir mais dinheiro do mercado para comprar mais Bitcoin ainda. Então você tem uma mudança nesse padrão de entendimento do que seria o Bitcoin. E uma vez conversando até com um fisiculturista, né, ficou impossível não fazer uma analogia do Bitcoin com, por exemplo, essas drogas anabólicas que os esportistas usam para melhorar a performance. Esse fisiculturista ele falou que essas drogas têm 3 estágios. Primeiro, elas são utilizadas pelos entendidos, como por exemplo o caso dele, um fisiculturista. Dentro desse esporte, né, é normal o uso desse tipo de substância. Depois, elas são usadas pelas pessoas que têm mais dinheiro, então os ricos têm conhecimento dessas drogas. E num terceiro estágio, isso chega para as pessoas comuns. E com o Bitcoin eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, lá atrás, ela foi usada pelos programadores, o pessoal que era mais entendido sobre criptografia, sobre esse mundo. Num segundo estágio, você começa a ter esse pessoal que tem mais dinheiro correndo atrás desse ativo. Isso está acontecendo, na minha opinião, de maneira muito forte a partir do ano passado, com esses gestores. E eu acho que ainda vai chegar um terceiro estágio com muita gente se interessando por esse assunto. Tudo bem que depois de 500% de subida, a gente vê o número de buscas no Google aumentando, mas considerando, né, o potencial que há em termos de pessoas procurando, né, o Bitcoin comparado ao que já é, eu acho que tem muito movimento ainda pela frente. Então esse seria o primeiro ponto, o aumento da demanda. E o segundo, acompanhando esse, é que o Bitcoin, diferente, por exemplo, das moedas fiduciárias, é um ativo escasso. Nós sabemos que haverá no máximo 21 milhões de unidades do Bitcoin após o final da mineração prevista lá para o ano de 2140. Então falta muito para isso. Hoje já temos pouco mais de 18 milhões criados, só que toda hora, vocês podem até acompanhar aqui na tela, eu vou botar um print, né, de reportagem do cara que perdeu não sei quantos mil bitcoins, colocou no HD, esqueceu a senha, jogou no lixão, e aquilo não valia nada em 2013, 14, 15, varia o ano, né? E hoje seria alguns bilhões de reais. Então vai saber quanto desses 21 milhões de bitcoins estarão de fato circulando e quantos estarão perdidos. Na minha opinião, eu acho que essa questão de perder bitcoins vai diminuir com o tempo, porque uma coisa é você perder a senha de algo que não valia nada, né? O cara comprou, sei lá, 100 bitcoins, aquele valia $1, ele não vai lembrar a senha. Outra coisa é você comprar o Bitcoin por 200 mil reais e aí você perder a senha. Você dá muito mais valor para uma senha de algo que tem de fato, né, um valor alto do que quando aquilo tem um valor muito baixinho. Aí você não liga. Então essa união de aumento da demanda com oferta escassa já é responsável por um grande aumento nos preços. E logicamente isso já está acontecendo, mas eu acho que irá continuar. Um terceiro ponto que torna esse ativo especialmente atraente, o terceiro da nossa lista, seria a questão dos juros baixos pelo mundo. Porque uma coisa é você colocar o seu dinheiro, de certa maneira, vamos chamar de imobilizado, embora tenha liquidez nesse mercado, não tanta quanto no mercado acionário, nas maiores empresas, né? Mas tem uma liquidez interessante. Mas uma coisa é você colocar o seu dinheiro em um ativo que não paga juros, quando você tem juros reais no mundo, né? Como por exemplo uma taxa Selic pagando 5% acima da inflação, com uma Fed Funds Rate, a taxa americana, pagando 2%, 3% acima da inflação. Então meio que você está ligando um taxímetro contra você mesmo, né? Ao fazer isso, você colocou dinheiro algo que não paga juros, sendo que poderia ganhar juros em títulos do governo, que dentro de cada realidade, aqui no Brasil, por exemplo, esses títulos são aquilo que nós temos de mais seguro, embora seja visto como, pelos americanos, pelo mercado internacional, como um junk bond, né? Não é algo tão seguro assim.
assim, mas o título americano seria aquilo que há de mais seguro no mundo. Outra coisa é você colocar dinheiro em Bitcoin quando a Selic está em 2, mas o IPCA está em 4,5, com IGPM em 24%. Então você está perdendo dinheiro naquele investimento de renda fixa. E isso com um real desvalorizando 30% no ano também. Mas o mesmo serve para o exemplo americano, né? Você colocar dinheiro em título público americano para ganhar 0,2, 0,3 ao ano, né? 1% se pegar aqueles de prazo mais longo, quando a inflação americana vai ficar acima de 1%. Então você também está deixando de ganhar dinheiro. E nesse intervalo, como muita gente começa a observar essa dinâmica dos juros reais negativos, esse pessoal começa a tirar dinheiro desses ativos para levar para outras áreas. E uma dessas áreas contempladas, né, seria, por exemplo, o Bitcoin. Então esse seria o nosso terceiro fator. Um quarto fator é que, na minha opinião, esse terceiro fator ele irá se prolongar por um prazo mais longo. O que eu quero dizer com isso? Você pega hoje no mundo, os países estão com dívidas públicas estourando, né? O Brasil está batendo quase 100% de dívida em comparação ao PIB, os Estados Unidos já passaram muito disso, o Japão já passou de 200%, Itália passou de 100%. No ano passado a gente teve um grande endividamento dos países e, ao mesmo tempo, uma baixa arrecadação de impostos, com o comércio fechado. Então, os governos são os maiores interessados em manter uma taxa de juros mais baixa por mais tempo, desde que a inflação não fuja de controle. Mas mesmo que ela comece a aumentar, talvez eles não aumentem muito a taxa acima da inflação, porque uma taxa real vai fazer com que essas dívidas gigantescas cresçam cada vez mais. Enquanto uma taxa negativa, né, por exemplo, uma taxa Selic em 2, uma inflação em 4,5, ela acaba diminuindo a nossa dívida pública, não em números, né, em termos nominais ela continua crescendo, mas em termos de poder de compra. Se a nossa dívida hoje é de 5 trilhões, né, e daqui a 10 anos for de 7, mas com uma inflação crescente, os 7 trilhões terão um poder de compra menor em comparação com os 5 trilhões de hoje. Seria isso. E nesse ambiente de juros abaixo da inflação, ou muito próximos da inflação, por bastante tempo, nós temos uma tendência de que o Bitcoin ele venha a se valorizar cada vez mais. O quinto fator seria algo que a gente está vendo muito no mundo também a partir do ano passado, mas que a gente pode falar que começou com mais força em 2008, que é a questão de uma grande criação de dinheiro. Então, um aumento da oferta monetária sem precedentes, pelo menos aí nesse século. A gente viu que, por exemplo, dos dólares circulando no mundo, cerca de 20% foram criados no ano passado. Com outros países aconteceu coisa similar, talvez em menor magnitude, mas vamos lembrar também que o dólar é a moeda de reserva mundial, então eles têm um espaço para criar dinheiro que nenhum outro país tem. Se o Brasil fizesse a mesma coisa, a gente já estava atolado em uma pilha de papel sem valor, mas isso tem acontecido e provavelmente continuará acontecendo. E as pessoas, muitas vezes, né, elas fogem do dinheiro nesses cenários. Essa desvalorização ela não é linear, pessoal. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos supor que a gente dobre a oferta de dinheiro na economia. Isso significa que o dinheiro ele vai cair pela metade em termos de valor? Tudo vai custar o dobro? Não, as coisas podem custar o dobro, o triplo, o quádruplo, porque dinheiro é confiança. Simplesmente é confiança registrada em papel ou em dígitos numa tela de cristal líquido hoje em dia. E à medida que as pessoas perdem a confiança no dinheiro, elas começam a se apressar por trocar aquele dinheiro por bens nos quais elas confiem mais. E um desses bens pode ser o Bitcoin. Eu acho que essa questão da impressão de dinheiro foi responsável por uma grande subida que nós tivemos no ano passado e continuará sendo responsável por mais subidas que eu acho que virão nesse ano, né? Posso estar errado também, mas é um dos motivos que eu elencaria nessa abordagem. E o sexto e último motivo, que aparece de tempos em tempos, é a questão de que as pessoas têm o famoso medo de ficar de fora, né? O FOMO, Fear of Missing Out. Então isso leva um monte de pessoas que nem entendem como aquele ativo funciona, muitas vezes não veem porque o Bitcoin teria valor, né, a ponto de uma única unidade passar de 200 mil, mas isso acontece porque aquilo está subindo. Então no Instagram, por exemplo, todo dia, quando eu abro uma caixa de perguntas, eu recebo um monte de questionamentos. E geralmente os questionamentos eles giram em torno de dois tipos de ativos. Daquele que caiu demais, porque as pessoas interpretam uma queda sempre como uma provável oportunidade, e daquele que subiu muito. O ativo que está mais ou menos parado de lado, ninguém costuma comentar muito. Agora que não para de subir ou está caindo, sempre são comentados. E dentre as questões que eu recebo, quase sempre o Bitcoin está no topo da lista, né? Quer porque subiu muito, quer porque teve uma realização um pouco mais forte, o pessoal quer entrar comprando. Então o interesse pelas criptomoedas cresceu muito, pelo Bitcoin especialmente, porque ela é aquela que tem o maior valor de
de mercado, é a que tem mais tempo, embora seja um tempo curto de vida, né? Cerca de 12 anos não é algo trivial para o mundo onde as coisas não param de mudar. E, na minha opinião, por conta desses 6 motivos, a gente pode ter um ótimo 2021 para o Bitcoin. Como que eu me exponho a isso, né? Com um pequeno percentual da minha carteira, de maneira que, se, por exemplo, pegando aí 10% de exposição apenas para facilitar a conta, o Bitcoin se valorizar igual no ano passado, cerca de 500%, essa única posição de 10% vai me dar um resultado de 50% para toda a carteira. E se o Bitcoin vier a zero, o que também é possível, embora pouco provável, eu só vou perder no máximo 10%. Então vejam como é um negócio também bem assimétrico, né? Se der certo pode ganhar muito, se der errado, do chão não passa. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.